Sexta rodada e o Sport é lanterna convicto e merecidamente. E é aquele lanterna bem lanterna mesmo. Mas vocês imaginavam isso antes do campeonato começar? O Sport investiu muito esse ano. O Sport tem um elenco muito melhor que vários times que a gente já jogou Série A e conseguimos ficar até com certa facilidade. Mas eu vou te dizer o que está faltando no Sport. E vamos dar uma olhada geral nos outros clubes que pelo menos eu vejo com elenco muito abaixo do Sport e que eu não esperava que o Sport estaria atrás. Vamos lá, vamos dar uma geral do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro até agora. Agora antes, se inscreve aí no canal, me ajuda a chegar nos 5.000 inscritos até agosto. Eu confio em vocês. Sexta rodada e o Sport tá na lanterna e bem lanterna. Até agora marcou 2 pontos só, com 2 empates contra o São Paulo no primeiro jogo fora de casa, onde deu até uma esperança que o Sport ia fazer um bom campeonato, um bom início de campeonato, e o outro empate agora contra o Fortaleza, com chance de ter perdido, pois teve um lance que o juiz invalidou o que seria um gol do Fortaleza. Lance duvidoso, mas foi invalidado. Poderíamos ter saído com 0 pontos. Mas também teve o erro do juiz contra o Palmeiras, onde nos tirou 1 ponto. Então eu vejo que 2 pontos é bem merecido o Sport tá, pelo que produziu até agora, mesmo com todos os erros de arbitragens que teve aí. Sport está a 4 pontos do 16º colocado, que hoje é o Vitória. E logo à frente do Vitória, também com 6 pontos, o Fortaleza. E o Sport, assim, o 19º, que é o Santos, tem o dobro de pontos do Sport, 4 pontos. É início de campeonato, então tá muito bagunçado. O Sport perdeu, teve 2 jogos muito assim, que era a obrigação do Sport vencer. O jogo contra o Bragantino em casa e o jogo contra o Fortaleza em casa também, pois o Fortaleza, além de estar numa péssima fase, 13 jogos sem vencer, eles vieram com um time misto. O Fortaleza chegou a abrir mão praticamente desse jogo e o Sport não aproveitou. Então, para mim, hoje, o Sport começando mal o campeonato, era para ele estar, no mínimo, com 6 pontos. E tá ali naquela entrada da zona de rebaixamento, ali embaixo. Mas 2 pontos tá me surpreendendo muito negativamente. O Sport que nesse começo de campeonato pegou o São Paulo fora de casa, depois pegou o Palmeiras em casa, jogo difícil, Vasco fora, Bragantino em casa, Corinthians fora e, por último, agora o Fortaleza em casa. Se vocês derem uma olhada em um dos vídeos que eu fiz no começo, vai ver que eu tenho uma teoria, que essa teoria já foi para água abaixo, do que o Sport precisava fazer para jogar a Série A tranquilo. E quem sabe até brigar por mais coisas. Seria o Sport vencer todos os jogos em casa. Isso daria 57 pontos. Ponto de Libertadores. Eu considerei ainda o Sport como certo perder 2 jogos, Palmeiras e Flamengo. Cairia ali para 51 pontos. O Sport teria uma gordura para perder mais 2 jogos em casa, aí no decorrer do campeonato. Isso vencendo todos. E vamos dizer que empata um aqui, aí consegue um empate fora, e aí vai. Com isso, eu estava considerando o Sport perder todos em casa, ser saco de pancada, porque a gente sabe que o Sport é frágil quando sai de Recife. Mas o Sport não está fazendo valer o mando de campo. E o mais grave, que mais me preocupa, é que dos mandos que o Sport já teve em casa foi Palmeiras, tudo bem, eu contava com a derrota, Bragantino e Fortaleza.
Hoje, podem olhar para mim, Bragantino é o terceiro colocado, tu tá de piada. Vocês assistiram o jogo Sport e Bragantino. Bragantino não fez nada. O Bragantino joga muito mal. Ele é aquele elefante que tá lá em cima da árvore e ninguém sabe como foi parar ali. Hoje o Bragantino tem 13 pontos e é o terceiro colocado, um ponto atrás do líder Flamengo. Se não fosse a vitória contra o Sport, ele estaria com 10 pontos. Mesmo assim, estaria entre os 5 primeiros. Classificação de Libertadores. Então, vai olhar, perdeu em casa para dois times que está entre os 3. Palmeiras e Bragantino. Perdemos para esses 2 times. E empatamos com Fortaleza. Fortaleza, esse sim, está lá embaixo brigando pela zona de Libertadores. Mas muitos podem dizer, mas está na Libertadores. Mas nem de longe o Fortaleza é o Fortaleza do ano passado. Nem de longe. E por que eu digo que me surpreende muito negativamente? Porque o elenco do Sport não é um elenco individualmente ruim. Pode ser até desequilibrado. As laterais do Sport estão fracas. Hereda, que tomou conta da lateral direito, tá mandando bem. De vez em quando ainda falha, mas não temos o que criticar. Cariús está sendo uma decepção esse ano. Eu que sou muito fã de Cariús. Os 2, 3 anos que ele joga no Sport, sempre fazendo boas temporadas, mas esse ano tá irreconhecível. Não tá chegando na frente para apoiar bem, tá falhando muito atrás, assim, me surpreendendo muito negativamente, o que eu pensava que não seria um problema a nossa lateral esquerda ali. A nossa zaga quebra muito cabeça quando a bola é jogada aérea lá dentro e também passamos vários jogos sem o lateral esquerdo e tivemos que improvisar Chico ali na esquerda. Isso não estava no planejamento. Agora, com a volta de Cariús, dá para fazer a linha de 4 certinho. Mas Cariús voltou mal. Então, precisamos da volta do futebol de Cariús. No meio-campo, eu acho aí que Pepa não está conseguindo organizar. Porque temos excelentes peças ali para o meio de campo. Vou dizer 3 que era para ser assim. Eu acho que o Sport tinha que jogar com 4 homens no meio de campo. Esquecer esse negócio de jogar com ponta. Deixar Hereda e Cariús atacar o fundo e jogar com 4 homens no meio de campo. Esses 4 seria Rivera, que foi o melhor, o cara que mais desarmou bola no ano passado na América Latina. Porra, o cara é bola. Zé Lucas, que, rapaz, esse garoto, ele é feito de gelo, porque não sente não, joga bem contra todo, pra mim, contra o Fortaleza foi o melhor em campo. Zé Lucas tem que ganhar a vaga de Duqueiroz. Não que Duqueiroz esteja horrível, mas Zé Lucas joga muito mais. E aí os outros 2 meias para armar ali teria que ser Lucas Lima e Sérgio Oliveira. Qualidade de Lucas Lima, ninguém tem o que falar. Todo mundo sabe da qualidade que Lucas Lima tem. Sérgio Oliveira é outro. É só você ver o cara jogar. O cara é bom de bola. E aí temos ainda como pontas, né? Eu vou falar mais de 11 jogadores, para você ver que o Sport tem até opções. Aí vem Atêncio, que joga muita bola também, individualmente. Tudo eu tô falando individualmente, tá, pessoal? Porque quando tá botando essa turma para jogar junto, não tá dando jogo, não tá dando liga. E aí é que é o problema de ser o Pepa, o treinador. Não tá sabendo fazer os caras jogar, não tá sabendo fazer essa qualidade toda entrar em campo. Atêncio, muito bom também. Finalização, passe, drible. Barleta, o cara é liso. O que Barleta já jogou aqui no Sport, assim, todo mundo sabe da qualidade de Barleta. Lá na frente, Pablo, que começou muito bem aqui no Sport e já tem um histórico de Série A. Pablo foi rebaixado ano passado com o Atlético Paranaense. Foi, primeiro rebaixamento dele. Quantos anos ele jogou na Série A, no Atlético Paranaense e no São Paulo? Anos. Assim, períodos que ele foi mal, mas muitas vezes ele foi bem. E pega aí os históricos do Sport que já jogou na Série A. Pablo é melhor que muitos atacantes que passaram em elencos que o Sport ficou na Série A.
Paciência. Paciência pra mim, ó. Acabou a paciência com paciência. Porque ou o cara tá machucado, não aguenta jogar 90 minutos. Assim, a gente vê qualidade nele, no domínio de bola, no passe, fazendo pivô, finalização razoavelmente boa, presença de área, mas também não tá dando aquela liga. Não sei se é porque a bola não tá chegando direito, o quê, mas tá faltando algo. Então, ainda tem Fabrício Domingues, aí vocês vão dizer, é louco, não sabe jogar, não sabe marcar, não sabe se posicionar num campo. Com o Pepa, né? Porque com o Sosso ele era nosso melhor jogador. Agora, com o Pepa ele afundou o futebol dele. Então, será que o problema é Fabrício Domingues ou é o treinador? É para se pensar, né? Carlos Alberto tá horrível no Sport. Muita gente critica ele muito pelo valor, que realmente a diretoria pagou muito caro por ele. Mas no Botafogo também ele não era tão horrível assim, não. Era um jogador ruim, mas não era horrível como tá no Sport. Então dá para extrair mais de Carlos Alberto. Ainda nem testou ele como falso 9. A gente preferiu colocar Arthur, o pior que a gente tem para o sistema ofensivo. É o que mais Pepa usa. Lobato cresceu muito seu futebol esse ano. Começou jogando muito bem, aí Pepa começa a mexer o cara, botando todas as posições, acaba com o futebol do cara. Pepa, pra mim, é o que tá fazendo o Sport tá na posição que tá. E aí, depois que eu falei individualmente de cada um desses jogadores, vamos ver o elenco do Ceará, Mirassol, Juventude e Vitória. E eu ainda vou ser polêmico, porque eu vou botar um que tá no G4. Bragantino. Peguem o elenco desses 5 clubes e veja se é melhor do que o elenco individualmente do Sport. Eu garanto a vocês, não é. Peguem lá o time titular, até reserva, e bata um contra o outro. O Sport, se não é igual, é melhor do que qualquer um desses 5. E o Bragantino hoje tem 13 pontos. O Sport tem 2. O Ceará tem 8. Juventude e Mirassol tem 7. Vitória tem 6. E o Sport tem 2. Esse 2 do Sport não se explica. Aí vai dizer, minha teoria, o Sport pegou muito jogo difícil nesse começo de campeonato. Pegou. Mas pegamos o Bragantino, pegamos o Fortaleza todo desmontado e Pepa não conseguiu dar o resultado. Já são 8 jogos sem vencer e a diretoria não enxerga isso. E ainda coloco outros clubes que podem colocar, olhando o elenco, o Sport abaixo, mas são times que também não estão jogando essa bola toda. Fortaleza, 13 jogos sem vencer. Santos, que subiu sem jogar um bom futebol e continua não jogando um bom futebol. Nem no Paulista, nem agora no Brasileiro, tanto que é o vice-lanterna, 19º. E apresentando um péssimo futebol. O que dá esperança ao Santos é porque tem Neymar, que não consegue jogar. Outro time que está jogando muito mal, Grêmio. Esse eu já acho que vai disparar logo aí. Então, tinha 5, acrescenta Fortaleza e acrescenta Santos, 7. Eu diria ainda o Vasco. Só que o Vasco faz o que eu acho que o Sport tinha que fazer. Eles vencem em casa. Em casa, o Vasco é um trator. Ele passa por todo mundo. Mas 8 times que tecnicamente não é tão acima do Sport, não. Então isso me frustra muito. O Sport ser um lanterna, tão lanterna como está sendo. Ficar comparando o Sport àquele América de Natal, aquele Náutico que quando acabou o primeiro turno já estava rebaixado. Esse elenco do Sport não é para isso. O erro está no banco de reserva. O erro é Pepa. E a diretoria tá dando cobertura a isso. Se tivesse só perdido os grandes jogos, eu ia ficar calado. Mas a
o jogo que perdeu para o Bragantino e esse empate com Fortaleza, ambos os jogos, o Sport não apresentando um bom futebol, não dá para aceitar, não dá. O Sport, ele roda a bola, cada jogador no seu lugar, não tem variação tática, é sempre a mesma posição. Vocês vão falar de Sosso, mas olha, Sosso quando metia os seus 8 atacantes, ele fazia uma bagunça lá no ataque, ficava vulnerável, ficava, mas ele fazia uma bagunça lá, que nem os caras também sabiam marcar o Sport. O Sport precisa um pouco disso, de variação tática, coisa que Pepa não faz, é engessado. Coloca sempre as piores peças. Não vê o time começando mal e não tem coragem de mudar. Só muda depois de 15 minutos do segundo tempo. É um robô ele ali. Ele tem a receita de bolo dele que ele segue fielmente. Ele não muda nada, ele não testa a mudança, ele não arrisca, ele não faz nada. E a diretoria não vê. A situação do Sport hoje é horrorosa do jeito que tá, por conta do senhor Pepa, que continua no cargo do Sport, com a diretoria acreditando no trabalho. Eu sou muito a favor de manter treinador, sou muito a favor mesmo, mas eu não vejo evolução nenhuma no futebol apresentado pelo time treinado por Pepa. Nenhum. Pelo contrário, o Sport só vem fazendo jogo um pior que o outro no Campeonato Brasileiro. Começou muito bem contra o São Paulo, bem contra o Palmeiras, aí primeiro tempo bom contra o Vasco, depois disso acabou-se. É um jogo pior que o outro. Quando é que a diretoria vai abrir os olhos para isso? Está inadmissível mais isso. Vão colocar desculpa mais em quê? É isso, eu fico por aqui. Pelo Sport, tudo.